Quem pare e quem embala o Centrão? A cada eleição, uns parem e outros embalam aquilo que é popularmente chamado de Centrão. Esse filho bastardo, muitas vezes indesejado e rebelde, que nasce a cada eleição, não está restrito apenas ao plano federal. Na prática, cada estado e cada município brasileiro também dão à luz ao seu próprio centrão de estimação. E quem pare o centrão? É a própria República, durante o processo eleitoral. O Centrão nasce do cruzamento de diversas situações que influenciam no voto dos cidadãos, por analfabetismo político, pobreza extrema ou interesses privados de estratos superiores da sociedade, que geralmente também não têm uma definição ou uma consciência ideológica clara e criam situações que favorecem a compra direta de votos ou a compra indireta através de lideranças políticas. Este mercado é financiado por grupos de interesses econômicos, financeiros e ou empresariais que capitalizam determinados candidatos para que estes comprem os votos necessários. Independentemente do partido, ao chegar, por exemplo, ao Parlamento Federal, esse grupo se articula a outros da mesma espécie e de origem semelhante para dar retorno aos que investiram em suas campanhas. Captando uma obra, comprando materiais hospitalares, remédios e alocando emendas parlamentares para serem executadas de um modo a beneficiarem os seus apoiadores. Outra forma é aprovando no Congresso Nacional matérias de interesse do grupo apoiador, como, por exemplo, a PEC do veneno, pela bancada do agronegócio, ou a do armamento, pela bancada da bala. Então, o que é o Centrão, Robson? E qual é a sua identidade política? A principal identidade do Centrão é justamente não possuir uma identidade clara, nem política, nem partidária, muito menos ideológica. E apesar de ser um blocão informal de parlamentares, ele existe e exerce poder na prática. Politicamente, pode servir ao governo de Fernando Henrique Cardoso, ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva ou ao de Jair Bolsonaro. Partidariamente, poderiam ser filiados ao PEN, Partido em Cima do Muro, ou da troca de legenda ao bel prazer do oportunismo de momento. Ideologicamente, tentam confundir a opinião pública com frases conhecidas como não sou nem A nem B, eu sou do povo, ou não farei oposição raivosa, ou não sou radical. Na verdade, querendo dizer, não sou sectário. Isso porque muita gente confunde, radical é quem defende uma ideia em profundidade, com fundamento. Há uma diferença entre isso e entre ser flexível, ser moderado, ser alguém que dialoga com outros setores e pode mudar de ideia conscientemente em algumas ocasiões e ser alguém que, em hipótese nenhuma, muda de opinião. Uma coisa é diferente da outra. A identidade do Centrão também não deve ser confundida com o que se entende por centro, que pode ser compreendido como uma espécie de posição intermediária ou mediada entre os campos ideológicos existentes, como os da direita e os da esquerda, aos quais políticos e militantes se filiam naturalmente. Mas, Robson, quem é que embala o Centrão? Quem embala o Centrão são os governantes de plantão que adotam este filho bastardo da República. Em uma democracia como a nossa, nenhum presidente da República governa sem o apoio dos senadores e deputados federais no Congresso Nacional. Nenhum governador de estado governa sem os deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Igualmente, nenhum prefeito governa sem o apoio dos vereadores na Câmara Municipal.
Alguém poderia se perguntar, mas que tipo de problemas isso pode causar à República e à governabilidade? Alguém também poderia pensar, mas não é normal a repartição do poder? O problema, meus amigos, é que, na maioria das vezes, eles se elegem sem nenhuma conexão com o gestor eleito, mas, a depender da negociação do passe, podem mudar rapidinho de opinião. Instala-se aí o balcão de negócios. E isso, meus caros amigos, mesmo fazendo parte da política real, como diria Maquiavel, tem custos no atacado e no varejo, traduzida, por exemplo, na indicação de ministérios, secretarias e demais cargos na administração pública, seja na capital federal, nos estados, nos municípios, né? Como também poder sobre o controle de verbas, liberação de mais emendas parlamentares para aliados em detrimento dos adversários, etc. Tudo em nome da construção de uma governabilidade que está sempre sob tensão e do comprometimento de muitos projetos de governo que acabam sofrendo abortos nada espontâneos. Tais membros do Poder Legislativo se ajuntam em bancadas e votam em sintonia com o interesse de grupo, que lhes dê suporte na campanha ou que assumiram parcerias com as suas respectivas reeleições. E isso, meus amigos, muitas vezes choca diretamente com os interesses do povo e com os compromissos do governante eleito por este mesmo povo. Este é o grande problema. A formação de facções voláteis, aglutinadas por interesses menores, mas fragmentadas na construção de um todo maior, ou seja, dissociadas de um projeto coletivo de nação. Haveria, Robson, um possível caminho para solucionar este problema? Um possível caminho é votar para o legislativo em sintonia com o candidato ao poder executivo, minimizando o nível de comprometimento que se dá em busca da governabilidade, de comprometimento, inclusive, dos projetos assumidos pelos governantes. Caso contrário, a cada eleição, um novo centrão será parido e um novo governante será intimado a embalá-lo.